Vamos aprender aqui os cálculos para se fazer um horóscopo. Para o assunto ficar mais fácil de assimilar, dividi em alguns vídeos. Então vamos começar estudando um pouco sobre como o homem fez a medição de tempo nos períodos mais importantes para nós. Para medir o tempo, precisamos escolher um fenômeno que se repita de forma constante e regular, sendo a contagem das repetições a representação direta da medida de tempo. Essas repetições vão desde a passagem do Sol até o relógio atômico de Césio 133. Desde 1967, a definição internacional do tempo baseia-se no relógio atômico e é considerado o mais preciso já construído pelo homem. E mesmo assim atrasa 1 segundo a cada 65 mil anos. Eu numerei aqui 5 mudanças nas marcações de tempos na história. Vamos começar pelo calendário juliano. Foi Júlio César, o imperador em 45 a.C., que fez as últimas mudanças nesse calendário para adequá-lo ao tempo natural e se tornou totalmente solar, ajustado às estações do ano e com anos bissextos, para ajustar as 6 horas que sobravam a cada ano, mas continuou a existir defasagens no ano natural. E foi em 1582 que o Papa Gregório fez mais uma alteração. Adiantou 11 dias e os anos bissextos não ocorreriam no ano terminado em 00, a não ser que fossem divisíveis exatamente por 400, mas não foi aceito imediatamente pelo mundo. E os últimos países a aceitá-lo foram a Grécia em 1923 e a Turquia em 1926. O tempo médio de Greenwich, conhecido como GMT, se originou no ano de 1847. O GMT é calibrado através do tempo solar médio, conforme determinado no Observatório Real de Greenwich, no Reino Unido, local pelo qual passa o meridiano com longitude zero, origem do eixo de longitude do sistema de coordenadas geográficas. Assim, esse meridiano divide a Terra em Ocidente e Oriente e define os fusos horários. Temos também o tempo universal, conhecido como UT, é o nome do sistema de tempo moderno baseado em telescópios, adotado em 1928 pela União Astronômica Internacional como substituto ao GMT. As observações no Observatório de Greenwich cessaram em 1954, embora o local ainda seja utilizado como ponto de referência para o sistema de coordenadas geográficas. Os segundos, conforme definido pelo sistema UT e GMT, podem, por várias razões técnicas, quanto à definição, apresentar ligeira discrepância em relação ao tempo universal coordenado. O tempo universal coordenado, UTC, é a base de tempo para fins de natureza civil, desde janeiro de 1972. Ele foi definido de forma síncrona ao tempo atômico internacional. O tempo atômico internacional é uma contagem contínua de segundos determinada não através de um, mas sim de vários relógios atômicos espalhados ao redor do globo, sendo este conhecido como tempo atômico internacional. No uso informal, quanto frações de segundos não são importantes, o GMT pode ser considerado equivalente ao UTC. Em contextos mais técnicos, é geralmente evitado o uso de GMT. O UTC é uma variante do tempo universal, o UT falado anteriormente, e o C, que significa coordenada, foi incluído para enfatizar que é uma variante do UT. Ao contrário do GMT, o UTC não se define pelo Sol ou pelas estrelas, mas sim uma medida derivada do tempo atômico internacional. Depois de falarmos desses 5 sistemas importantes, vamos entrar em alguns detalhes a respeito deles. Para você observar a irregularidade do Sol a partir de um ponto da Terra, se você tirar uma foto do Sol no mesmo dia do mês e à mesma hora, de preferência quando ele estiver na sua maior altura, em função do local, e juntar todas as fotos, você vai ver o formato de um 8. O nome disso na astronomia é analema. Isso ocorre porque a órbita do Sol não é um círculo perfeito e o eixo da Terra é inclinado
em relação ao Sol, faz com que a passagem dele seja totalmente regular. Então foi criado o Sol médio. O Sol médio é um Sol fictício que se move ao longo do Equador em uma velocidade uniforme, enquanto o Sol verdadeiro se move ao longo da eclíptica num ritmo não uniforme. Aqui nessa figura temos o Sol médio e seu ângulo horário, que passa pelo Equador, e é medido em tempo sideral. Em o mesmo horizonte, se projetarmos uma linha entre o centro do Sol verdadeiro e esse Sol médio, teremos o tempo solar verdadeiro. Você pode ver essa linha vertical aqui, ela é projetada do Sol verdadeiro até o Sol médio. Como o ângulo horário é diferente para os diferentes locais, já que o zenite, que é o ponto mais alto que o Sol chega, em um local muda, o tempo solar verdadeiro muda de local para local. Na equação do tempo, pegamos o tempo solar médio, que é esse Sol fictício que passa pelo Equador, diminuímos pelo tempo solar verdadeiro, que é a projeção do Sol verdadeiro a esse Equador. Temos assim uma diferença de até 30 minutos. Quando se faz a determinação da longitude de um local pelo tempo médio, sem se corrigir a hora local pela equação do tempo, podemos ter um erro de até 4 graus na longitude. Até 1925, o tempo solar médio era contado em astronomia a partir do meio-dia, para que as observações noturnas caíssem sempre dentro do mesmo dia, e não a partir da meia-noite, como é usual no tempo civil. O dia solar médio, então, era chamado de dia astronômico. A partir de 1925, por acordo internacional, os dias solares médios passaram a contar-se com o início à meia-noite, tanto para a astronomia como para a vida civil, e a designação de dia astronômico caiu em desuso. Acredito que foi por isso e nessa época que pararam de fazer efemérides para o meio-dia. Você encontra efemérides para meia-noite. Temos então o tempo civil, que é conhecido como hora legal, que é o tempo do fuso horário mais próximo. Um dia civil, o Sol médio, dura 24 horas. E um ano tropical, que é a revolução da Terra em torno do Sol, dura 365 dias, 5 horas e 48 minutos e 45 segundos. Quando vamos fazer mapa astral, temos que reduzir o horário de verão, e que em inglês se usa esse termo, que é um horário fictício. Em outros países, geralmente eles colocam esse horário no Atlas, mas nós conseguimos achá-lo na internet pela Wikipédia, colocando lista de períodos em que vigorou o horário de verão no Brasil. Mas é sempre bom confirmar, se puder, com a pessoa, se na cidade dela realmente eles deixaram de usar ou usaram o horário de verão. O tempo sideral é um sistema de tempo derivado da rotação da Terra em relação às estrelas. Ele é cerca de 20 minutos e 24 segundos aproximadamente mais rápido que o ano tropical. O ano sideral tem 365 dias, 6 horas e 9 minutos e 10 segundos aproximadamente. Dividindo a Terra em 360 graus por 24 horas, teremos 15 graus de distância de arco para o tempo de 1 hora e 24 meridianos com 15 graus cada. Então, nessa tabela comparativa, temos a distância e o tempo. 15 graus vão equivaler a 1 hora, 1 grau vai equivaler a 4 minutos e 15 minutos de distância vão valer 1 minuto. Então, onde nós conseguimos o tempo sideral? Conseguimos na efeméride. Temos aqui a efeméride da meia-noite, que o sistema de tempo usado foi o UT, e as posições dos planetas nas longitudes. Vemos aqui que no dia 22 de março, ao meio-dia, começa o ponto vernal de Áries. Vemos pelo Sol aqui, está no Equador, em Greenwich, a 0 graus de Áries. E aqui temos a hora que isso acontece, às 11 horas, 56 minutos e 28 segundos, do dia 22. Como essa aqui é a posição do Sol na eclíptica, então o cruzamento da eclíptica com o Equador, temos o ponto vernal de Áries. Podemos conseguir a efeméride nesse site, astro.com, e aqui tem uma definição de tempo sideral local, que é o tempo sideral de Greenwich, para uma data, mais a longitude dele. A longitude nós tiramos por aqui. Agora vamos dar uma olhada nos meridianos que vão a partir de Greenwich. Aqui eu tenho o mapa mundi, essa linha vermelha é o 0 grau de Greenwich. Você vê que ele é o meridiano, quer dizer, acontece ao meio-dia. Como essa faixa tem 15 graus de distância, então temos 7,5 graus
à esquerda e 7,5 graus à direita. Essa faixa seguinte aqui, temos 15 graus. Então aqui, exatamente nesse meio aqui, vão ser 15 graus, depois 30, depois 45 e assim sucessivamente. Então, num país, politicamente se decide as cidades que vão adotar algum determinado fuso horário e todos ajustam ao fuso horário mais próximo dessa faixa. No caso aqui, vão ajustar aos 45 graus, que vão dar menos 3 horas de Greenwich. Então aqui, quando for meio-dia em Greenwich, aqui vão ser 9 da manhã, vão ser menos 3 horas. Aqui também temos essa linha pontilhada aqui, que é a linha da mudança de tempo, que é o meridiano oposto a Greenwich. Então é isso aí, espero que tenha gostado e no próximo vídeo nós continuamos.